Programa Cida Hack. Apoio. Colégio Sigma, a educação que move o mundo. Supermercado Martendal, preço baixo de verdade. Sérgio Beauty Aesthetic Center. Casa do Vinho, vinhos finos de altitude. Aishiteru Sushi, trouxemos o Japão até aqui. Está no ar com o apoio dos nossos patrocinadores e nós vamos iniciar mostrando a vocês os vinhos que iremos degustar durante essa gravação aqui no Galpão Gaúcho. Nós temos um vinho Cabernet Sauvignon que chama Flocos de Neve, da Vinícola D'Alturi. Nós temos o nosso Aparados, da Vila Francione, e o espumante da Casa do Vinho. Lembrando a vocês que a Casa do Vinho, tanto em São Joaquim, que é a matriz, como na filial de Lages, tem mais de 800 rótulos de vinhos de altitude e dos melhores vinhos do mundo, para você escolher o que degustar, o que presentear, e entre tintos, brancos e rosés. Nós teremos hoje uma pauta muito importante. Nós estamos gravando fora do nosso estúdio, fora dos nossos cenários habituais. Nós estamos no Galpão Gaúcho. Nós vamos falar hoje de um assunto muito importante que diz respeito a todas as pessoas que habitam o sul do nosso país. É o movimento separatista O Sul é o Meu País. Nós vamos conversar com várias pessoas que vão te pôr a par desse importante movimento e da importância para cada um dos cidadãos do Sul. Antes de começarmos a falar desse assunto, eu queria fazer um comentário aqui sobre a notícia. Nós estamos gravando hoje, que é o dia 16 de março, não é o dia que o programa vai para o ar, vocês sabem que o programa não é ao vivo, o programa é gravado. Eu escutei hoje, nos nossos meios de comunicação, o aumento do salário dos vereadores da cidade de Lages. Eu confesso que, na crise que o país está enfrentando e a nossa própria cidade, eu fiquei ainda mais decepcionada. Porque, além de aumentarem quase R$1.000, 900 e poucos reais, e cada vereador passar a ganhar 9 mil e uns quebrados, não é muito quebrado, é perto de 10 mil reais cada vereador, eu fiquei muito impressionada com eu não quero ofendê-los, tá? Mas eu, como cidadã, tenho o direito de opinar. Abstenção, para mim, é ficar em cima do muro. Eu acho que você tem que opinar, ou vota sim, ou vota não. E a maioria, então, optou por elevar os seus salários em 11 e pouco por cento. Seguindo a matéria, um dos vereadores falou que isso não é aumento, isso é a reposição da inflação. Na verdade, eu quero comparar o salário dos vereadores com o salário dos professores primários, dos professores do ensino fundamental, que não ganham nem a metade do que ganha um vereador, para trabalhar numa sessão uma vez por semana, e não me digam que o resto da semana vocês trabalham, porque o resto da semana vocês estão no bairro, nas bases, garantindo o voto dos seus eleitores nos bairros, cada um respeitando o zoneamento, né, da sua região, para a próxima eleição. Eu quero parabenizar aos que votaram contra. Não vou citar nome, vocês sabem, vocês vão pegar os jornais e a mídia. Qualquer mídia vai dizer quem votou contra e quem votou a favor. Mas quero parabenizar quem votou contra pela lealdade, pela responsabilidade e pela consciência de que não precisa um vereador ganhar 10 mil reais.
E no tempo que o meu pai foi suplente de vereador, nem salário tinha, né? Não tinha nada, nenhuma ajuda de custo. Então, gente, eu acho que tem que rever isso aí. E ainda me disse para todo mundo, que quem falou em nome dos vereadores, que esse é só reposição e depois virá o reajuste, que então eles vão ver se eles deixam como está, se eles diminuem ou se eles aumentam. Eu quero plagiar o meu colega, né? Não é meu colega, porque eu não sou jornalista, né? O Boris Casoy, que diz: isto é uma vergonha. É a minha opinião e eu respondo por ela. Bem, agora nós vamos falar então do movimento separatista. Só um minutinho que nós vamos fazer uma mesa ali e nós estaremos informando a vocês as bases desse movimento, como ele está consolidado e como ele pretende dar as informações a toda a população para que vocês possam ter a sua opinião formada e aí optar se você apoia ou não este movimento. Nós já voltamos. Bom, então, como anunciei a pauta, nós vamos falar do movimento separatista O Sul é o Meu País. Deixa eu apresentar, então. Aqui é o Romualdo Borer, é isso que assim que fala, que é o presidente da comissão municipal, o Joacir Dal Soto, de camisa azul ali, que é o secretário da comissão municipal, o Guilherme Kozoff, que é o responsável pelo plebiscito da microrregional de Lages. Então, uma vez apresentado os meninos, nós vamos então começar a falar desse movimento que não é novo aqui no Sul. Me parece que esse desejo de separação, essas disparidades do retorno do imposto, porque Brasília fica com quase 80% dos nossos impostos, e isso, então, nos leva a mais de 133 bilhões do que nós recolhemos, que fica por lá. E mais muitas coisas, né, que nós deixamos de usufruir, que o povo deixa de ser beneficiado por esse país imenso e por as coisas estarem concentradas todas em Brasília. Então, Romualdo, você como presidente da comissão municipal, eu gostaria que você nos desse uma geral de como é que está o movimento, como é que ele está estruturado e um histórico desse desejo de separação que vem lá da Revolução Farroupilha já, né? Cida, antes de mais nada, eu quero te agradecer. Muito obrigado por tu estar nos proporcionando esse momento de esclarecimento para a nossa comunidade do que é o movimento O Sul é Meu País. Depois eu queria te agradecer pelas tuas palavras na apresentação, tu falaste dos meninos, né? Eu me incluí nisso, então muito obrigado, tu é muito gentil. O movimento O Sul é Meu País, ele nasceu em 92. Em 1992, quando nós tínhamos há pouco uma nova Constituição implementada, que foi em 88. Não foi o único que nós tivemos. Na oportunidade foram mais de 50 movimentos separatistas que surgiram. Só aqui no Sul. Só aqui no Sul. Isso manifestava o anseio do pessoal do Sul de separar do Brasil. Coisa que remonta a uma história toda, né? Desde que nós descobrimos o Brasil, nós vimos tendo episódios que manifestam esse desejo do povo sulista de separar. O que nós mais lembramos é a Revolução Farroupilha, né? Foram 10 anos de luta, né, para isso. Então, em 92, surgiram esses movimentos, dentre eles nós,
o movimento Sul é Meu País, e com o decorrer do tempo, alguns movimentos, até pela inexpressividade das lideranças, por propostas que não condiziam com os anseios da comunidade e tal, foram se diluindo e muitos acabaram se aglutinando, né? E hoje nós temos aí o movimento, já com 24 anos, que ao longo desse tempo estudou, porque o Movimento Sul Meu País é uma organização que tem personalidade jurídica, tem CNPJ tal, e que nasceu para estudar, para ver se existia uma possibilidade legal, né, de nós nos separarmos do restante do país por vias pacíficas, por vias constitucionais, por vias plebiscitárias. Existia isso? Então, respaldado na Constituição, no seu artigo 4º, que fala do direito à autodeterminação dos povos, e também no artigo 5º da Constituição, né, que nos dá o respaldo legal para nos reunirmos e manifestarmos as nossas ideias. Então, o movimento trabalhou ao longo desse tempo para isso. Chegou à conclusão, agora de forma muito recente, que isso é possível. Isso é possível. E aí, então, hoje nós estamos a poucos passos da realização desse sonho, e estamos diante só praticamente do manifesto da população, né, onde ela, se disser sim, as coisas acontecem, se disser não, lamentavelmente trava. Sim. Então, são os 3 estados, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. É isso. Exatamente. Entende-se Sul, os 3 estados do Sul, né? As 3 regiões que estão se mobilizando. Nós temos uma organização nacional, e quando eu falo de organização nacional, é já considerando nacional o Sul, né? Que está coordenando todos os trabalhos. Existem coordenações regionais, micro-regionais, existem as comissões municipais, aqui em Lages, da qual aqui em Lages eu presido, né? E que estão trabalhando. Todo esse trabalho para quê? Para levar para a comunidade a informação do que é e como a gente quer, como tem que fazer para que isso aconteça. Sim, então não é um sonho, é uma coisa que é muito bem argumentada, que é embasada, é legal, né, tem respaldo na Constituição e tem várias pessoas nos 3 estados estudando isso, vendo a viabilidade, que já sabem que é legal, né? Então não é uma coisa que surgiu assim de um grupo que quer só porque quer, né? É uma coisa bem estudada. Sim, sem dúvida. As pessoas que não conhecem o movimento, às vezes manifestam medo, né, alguns receios, alguns contrapontos com relação ao movimento, até porque historicamente aqui no Brasil todos os movimentos aconteceram pela força, né, pela luta, pela guerra. Então se coloca-se numa condição de receio, né? Aqui não, aqui existe um estudo para que as coisas aconteçam. Claro, se tu pegares a nossa Constituição, no seu artigo 1º, também é algo que se fala muito, no seu artigo 1º ela diz que a união ela é indissolúvel, ou seja, não tem como separar. Mas se tu fores lá no artigo 4º da Constituição, ali diz na Constituição que ela respeita o princípio do direito da autodeterminação, né? E no seu artigo 5º, ela diz que respeita também a livre manifestação do pensamento, né? Organizações para expressarem os seus pensamentos. Então, existe um respaldo legal para isso. Bom, nós como nós temos um microfone aqui e outro ali, né? A gente pode ir até fazendo a partes, né? E eu quero falar agora, então, com o Joacir. Né, Joacir? Para você é o secretário da Comissão Municipal, para você me falar um pouco dessa, assim, os argumentos mais fortes quais são? Boa noite, Cida, muito obrigado pela oportunidade. A gente está falando do movimento, como citou o Romualdo. O movimento, ele vem para, em primeiro lugar, informar a população sobre o que é o movimento. Então, o movimento é totalmente pacífico,
baseado na democracia, para que a vontade do povo sulista seja manifestada diante a informação que o povo sulista tenha sobre o que é separatismo. Hoje a gente tem um poder central, que é Brasília. Diante desse poder central, nós estamos reféns da vontade de outros povos que, por exemplo, o estado de Roraima hoje. São 3 senadores que tem para o estado de Roraima, que tem o tamanho de 3 lajes. Estado de Alagoas, são 3 senadores que o estado de Alagoas, falando em impostos, recebe 220% de retorno do que eles pagam. Para o sul do Brasil, como já foi citado no início do programa, 20% é que retorna para os 3 estados do sul em média. Para os 3, não, Para os 20 3. para cada um. 20 para cada um, que dá uma média aí, tipo 18 para um, 22 para outro, que chega aí nessa média de... Se você comparar com 200 e pouco de Alagoas, nós recebemos esmolas, né? Migalhas. E nessa representatividade política hoje que temos, de ter aqui em Santa Catarina o mesmo número de senadores que tem em Roraima, com pouco mais aí de 600 mil habitantes, nós naturalmente saímos perdendo com isso. Nada mais justo, e todos, obviamente, a maioria pelo menos concorda, de que as regiões mais pobres de uma nação recebam uma contribuição maior para que elas possam se desenvolver. Só que diante desse poder central que é Brasília hoje, o 220%, por exemplo, que era para chegar ao estado de Alagoas, não chega até o estado de Alagoas e historicamente nunca chegou. E se esse dinheiro não chegou, esse povo de Alagoas é oprimido por causa desse sistema. Se hoje, por exemplo, a gente trocasse esse grupo político que está no governo, se a gente trocasse, colocasse um outro grupo político, não resolveria o nosso problema. Continuaríamos reféns de um poder central. Hoje, para o poder central, a gente paga 70%. Para que depois retorne para nós 20% e a gente possa utilizar nos mesmos hospitais que aqui dentro do município a gente precisa gerar esse recurso para mandar para lá e depois retornar. Por que a gente já não manda direto para esse poder que está aqui dentro de nós? Uma decisão política, por exemplo, que todos têm exemplo aqui na cidade. Se hoje a gente precisar tomar uma decisão política, vai para o Estado, depois vai lá para Brasília, para o Ricardo Lewandowski, por exemplo, como ministro, bateu o martelo por uma coisa que cabe ao nosso povo, ao povo do nosso estado, ao povo do nosso município. Então falta essa, vamos dizer, essa liberdade, essa autonomia, essa soberania política e administrativa. E essa agilidade em resolver as coisas, em dar solução para as coisas, né? Porque aí é mais ágil, não tem que voltar, quer dizer, você manda, daí manda uma migalha de volta, daí para decidir tem que ir de novo. Então você fica refém mesmo, né? De uma estrutura que não está dando conta, né? De um país desse tamanho. E na realidade, diante disso, quem sai perdendo? Sai perdendo o povo do Sul, que teoricamente é mais rico, sai perdendo o povo de Alagoas, o povo de Roraima e de cada estado pobre que sofre, o povo de lá é que sofre, porque o dinheiro acontece, o dinheiro está girando, todo dia são milhões que giram nos estados do Brasil. Com quem que está esse dinheiro? Esse dinheiro... Tu não queres que eu te responda, né? Onde é que está, né? Está nas cuecas, está nos bancos da Suíça, está nos bens, né? Nos triplex e por aí afora, né? É uma vergonha, realmente, né? E além dessa questão política, tributária, nós temos assim, que para o dia 2 de outubro, que a gente tem esse plebiscito consultivo marcado, no dia das eleições, das 8 da manhã até as 5 da tarde, a 100 metros de cada urna eletrônica, nós teremos no sul do Brasil 4.000 urnas distribuídas, que posteriormente o Guilherme vai explicar melhor como que como que vai funcionar essa consulta popular.
A gente quer fazer como era para ser nesse sistema brasileiro de hoje, que é, primeiro, informar as pessoas. Se as pessoas hoje soubessem de política através de um poder central que propagasse a verdade, que propagasse a justiça, com certeza as decisões seriam facilitadas. A gente está lutando hoje com o movimento, um sonho, historicamente falando, estamos lutando, e hoje o movimento está com essa força legal e pacífica, é para que as pessoas saibam das vantagens do separatismo. A única desvantagem que vai existir no separatismo simplesmente vai ser para essas oligarquias que oprimem o que hoje chamam, até hoje, de Brasil, como uma pseudo-federação, porque não existe federação no Brasil. Se existisse federação hoje no Brasil, com certeza cada estado teria autonomia. A autonomia da Câmara Municipal, com o perdão da palavra, é para criar nome de ruas, por exemplo. Ele depende do grupo estadual, que esse grupo estadual depende de um grupo federal. Então a autonomia municipal ela se vai. Se nesse novo país, a gente vai aplicar isso nesse novo país, que será situado ao sul do até então, até hoje Brasil, nesse novo país nós teremos simplesmente uma união que receberá um 10% do dinheiro que é arrecadado, e um município que dentro do município as coisas acontecem. Um município com suas leis, um município que mande para a União esse 15% e que o restante dos recursos fiquem no município. Um regime parlamentarista e municipalista, para que o povo realmente tenha acesso aos seus representantes, para que o povo possa dizer: você é meu representante, então hoje eu estou assinando o contrato para que você me represente, e se agora você não está me representando da forma que eu quero, eu tenho o poder para que você saia desse poder momentâneo que eu estou te concedendo e realmente uma outra pessoa possa assumir. Exatamente, né? As pessoas têm que saberem que, e na verdade tem que saber que um vereador, um prefeito, um deputado, um senador é empregado do povo, né? É empregado do povo. Ou ele faz o direito, o seu serviço, o seu trabalho, ou ele então vai para a rua. Né? Vai para a rua, né? Para de... E não precisa ganhar também, nem vamos entrar, não precisa ganhar tudo que eles ganham, né? Eu não sei por que auxílio moradia, se os apartamentos estão todos lá que ninguém ocupa, todo mundo tem aí passagem... ganha passagem para ir para casa, daí fica 2 dias em Brasília, o resto fica nas bases. Que bases? O que vai fazer nas bases? Que não estão... É o que eu disse na abertura do programa. Vão lá garantir a sua reeleição. Bom, vamos falar então agora do plebiscito. O plebiscito que é consultivo. Porque o plebiscito consultivo, você vai explicar a diferença de um plebiscito e de um plebiscito consultivo, para que não haja dúvida para quem está nos ouvindo. Boa noite, Cida. Boa noite aos nossos telespectadores. A questão do plebiscito hoje é muito importante porque vai ser a oportunidade que o povo vai ter para expressar a sua vontade de ter a separação dos nossos 3 estados ou não. Mas o que eu gosto de pautar é essa questão da informação. Hoje tem muita gente que condena a questão da separação, do separatismo, justamente porque não tem a informação necessária das vantagens e de possíveis desvantagens que o movimento possa ter. Muita gente julga o nosso movimento como um movimento preconceituoso, xenofóbico, que quer separar essa questão dos outros estados, mas não conhece a verdadeira face do movimento, que é a questão apenas de buscar essa independência econômica. Nós queremos apenas poder cuidar do que é nosso. Nós temos condição de nos mantermos e a gente quer buscar isso. E o plebiscito é a nossa oportunidade.
A gente tem até o dia 2 de outubro para estar instruindo as pessoas, instruindo os nossos populares do que se trata o movimento e se até lá eles têm vontade ou não de serem independentes, de estar constituindo uma nação independente e mostrando as suas próprias vontades, né? Como eu disse, o plebiscito acontece dia 2 de outubro, juntamente com as eleições. Muita gente se pergunta se vai acontecer no mesmo lugar das eleições. Não vai acontecer no mesmo lugar das eleições. Foi determinado que vai acontecer, nós vamos ter urnas espalhadas a 100 metros de cada local de votação. E esse plebiscito é um plebiscito consultivo. Então nós teremos, pelo cronograma, em 2020 um outro plebiscito, que será o plebiscito oficial, onde vai ser, após o plebiscito oficial, vai ser tomadas medidas cabíveis para estar dando entrada a esse processo oficial de separação, no caso, né? Voltando à questão do plebiscito do dia 2 de outubro, nós teremos urnas espalhadas por todos os estados, como o Joacir falou, são mais de 400 urnas, 4.000 urnas, desculpa, isso, por todos os 3 estados. Aqui na nossa cidade nós teremos 22 urnas, que serão espalhadas pelos locais de votação. Cidades vizinhas, como Palmeira, Otacílio Costa, nós estamos formando comissões com pessoal, com colaboradores para que a gente possa alocar essas urnas e a população possa estar votando. E se Deus nos ajudar, nós vamos ter um resultado positivo. E se a gente conseguir fazer chegar essa informação a todas as pessoas, eu tenho esperança de que, com certeza, a maioria será a favor e vai apoiar isso. Bom, o que eu queria te perguntar é o seguinte: nós temos que ter um número de acordo com os habitantes de cada estado, a população dos 3 estados. Nós precisamos ter um percentual de voto pelo sim para ter representatividade? Como é que funciona isso? Temos que ter um mínimo? Apesar de ser um plebiscito consultivo, nós temos um valor estabelecido, né? No caso, aqui na nossa cidade, cada urna vai ser cerca de 250 votos por urna. No somatório lá nós temos um número que está descrito no site do plebiscito, né? Então, para ser um plebiscito que tenha corpo, digamos assim, tem que alcançar esse número de votos. Um número de votos, Isso. tá. Bom, Romualdo, tem alguma coisa que tu tens a acrescentar do que os 2 meninos falaram? Alguma coisa para complementar? Fica à vontade. Não, com relação ao plebiscito que o Guilherme falava, 22 urnas aqui em Lages, a população votante nos 3 estados está por volta de 20 milhões de votantes, né? Nós queremos neste plebiscito, o movimento quer neste plebiscito consultar 5% da população votante, que representa 1 milhão de votos, é isso, né? 1 milhão de votos. 5% de 20 milhões, né? 20 milhões, 1 milhão de votos. Deste público, ou seja, desse 1 milhão de consultas que vamos fazer, né, de votos que vamos escolher, nós gostaríamos, queremos, precisamos que o percentual de sim seja expressivo. Nós queremos 75%, 80%, 90%. Por quê? Porque esta consulta popular é o que vai nos respaldar, é o que vai nos dar credibilidade perante os organismos internacionais. Né? Se nós chegarmos na ONU, na UNPO, que são os organismos internacionais que estão nos respaldando, se nós chegarmos, e eles já foram cientificados da nossa intenção, né? Se nós chegarmos agora lá com o resultado dessa consulta, diz, olha aqui, ó, consultamos 5%, uma amostragem da população e tal, e 80% da população quer. Quer dizer, essa credibilidade vai fazer com que eles nos respaldem, inclusive para a execução do plebiscito de 2020, que é oficial. Aí sim, Cida, 2020, a Cida vai pegar o título do eleitor e vai lá e vai votar ou sim ou não. Sim. Bom, agora eu quero fazer uma pergunta, vocês estão com o microfone, qualquer um de vocês pode me responder, ou todos os 3.
como é que está a aceitação do movimento? Mas eu vou só fazer um pequeno intervalo e vocês me respondem depois do intervalo. Bom, então nós vamos falar agora um pouquinho da aceitação das pessoas. Como é que tá, como é que as pessoas estão vendo esse movimento? Hoje, Cida, a gente tem o grupo de estudos, o GESU, que pesquisa no sul do país aí, qual é a opinião das pessoas. E frequentemente nas rádios, na TV, quando a gente tem a oportunidade de questionar as pessoas para saber a opinião, a gente sempre está levando esse questionamento. O GESU hoje ele fez várias pesquisas com o passar dos anos, e uma das pesquisas aí ele fez em mais de 50 cidades com mais de 100 mil habitantes no sul do Brasil. E no ano passado, né? No ano passado? Isso. 2015. Isso. 2015. Aí nessas 50 cidades que foi realizada essa pesquisa, a média, mais de 70% da população questionada concorda com a separação, apoia a separação. E a nossa campanha esse ano, que a gente está continuando e que realmente vai se estender aí até que o projeto realmente, que o sonho se materialize em 2020, é realmente levar essa informação para as pessoas, saber realmente da aceitação. Aqui, algumas cidades, por exemplo, mais de 90% das pessoas concordam com a separação. E vamos dizer, naqueles locais, às vezes, que discordam, às vezes é que falta realmente essa informação. Bom, e as ações para informar a população, como é que se desenvolve? Tem reuniões, como é que vocês estão, quais são os meios que vocês estão usando? Cida, as comissões municipais têm esta responsabilidade, porque estão mais perto da comunidade, né? Nós temos a estrutura nacional, né? Temos as coordenações de regiões e tal, temos toda uma estrutura trabalhando para levar informação, para analisar, para estudar as informações, mas as comissões municipais são as que de fato levam a informação num tete-a-tete. Então isso quer dizer, desculpe, Romualdo, mas isso quer dizer que tem uma cúpula lá, né? Uma central, e de lá está emanando, e daí são as ramificações. Temos o Plebisul, é o GESU que tu estavas falando, né? O GESU que estava falando, pois esse é um site que nós temos, que o movimento tem, que há 14 anos faz um acompanhamento, faz essa pesquisa. Há 14 anos? 14 anos. O GESU está trabalhando, fazendo uma pesquisa para ver o andamento, como é que está a aceitação, como é que o pessoal está vendo. E essa última, então, que o Joacir falava, 75%, 75% nos farelinhos, né, Che? Passou 75% de aceitação. Os outros 25% restantes contra? Não, os outros 25% nós temos, parece-me que é 17% ou 18% que não estão indecisos. E uma parcela pequenininha, então, que estavam tomando uma posição contrária. De um modo geral, a gente conversando com o pessoal da comunidade, com os amigos, com os grupos das relações, todos, assim, de forma maciça, apoiam, acreditam e acham que, de fato, é a grande saída. Eu tenho me defrontado com, dentre os que acreditam no resultado, que acreditam na separação, com 3 subgrupos. Primeiro deles, aqueles que dizem assim, é isso aí, se precisar de mim, vamos arregaçar as mangas, se precisar trabalhar, vamos trabalhar, e realmente essa é a alternativa de solução. Me defronto com outro grupo que diz assim, olha, acho bacana, seria bom demais, mas eu tenho medo que dê uma guerra. E tem o terceiro, que são os pessimistas, que dizem, não, isso não vai dar. Seria bom demais se acontecesse, mas não vai dar certo. Então, para os que têm medo de guerra, eu sempre respondo, tchê, nós temos uma carta de princípios. Se tu acessares o site Sul Livre, está lá todos os princípios, aquilo que normatiza, o que fala do movimento, e lá está dizendo, se nós precisarmos
pegar num canivete para fazer com que a separação aconteça, o movimento para. Ou nós conseguimos realizar a separação na categoria, na legalidade, de forma pacífica, ou então a gente não faz. Né? Como é o nome desse site que você citou aí? O site é o Plebsul. Tem o sulivre.org Sulivre, e tá. o plebsul.org. Tá, também. tá. Então são os dois sites. Né? E para aquele subgrupo que são os pessimistas, que não acreditam, eu sempre estou pedindo, entra lá no site Sul Livre, dá uma olhada. Esse trabalho vem se realizando, não é para algumas pessoas, para alguns inconsequentes. Faz 24 anos que alguns estudiosos, juristas, estão trabalhando para ver se isso é possível. E a conclusão é clara, isto é possível. Tanto é que nós estamos a alguns passos, como eu sempre digo, nós estamos a 2 passos de fazer isso acontecer. Uma é agora, ou seja, o que está faltando? Está faltando o povo dizer sim. Então todo esse trabalho dos movimentos é no sentido de esclarecer de que isso é bom para nós. Cida, eu sempre uso uma comparação assim que até para facilitar o entendimento. O que nos leva a acreditar que separar é o melhor? Nós temos um problema de centralização, essa é uma das razões. Tudo está lá, ou seja, nós vivemos aqui no Brasil o que nós vivíamos no ano de 1500, 1600. Qual é a diferença? A diferença é que lá em 1600, todas as riquezas produzidas aqui no Brasil, nós embarcávamos numa caravela e mandávamos para o poder central, que era Portugal. Hoje, nós embarcamos as nossas riquezas num papel chamado guia e mandamos para o poder central que está em Brasília. Quer dizer, não mudou. Só o que nós queremos é o bem-estar do nosso povo. As coisas são inadministráveis no Brasil como ele está constituído, como ele está construído. Né? As pessoas, por mais que tenham boa intenção, os nossos políticos, devem ter muita gente boa lá em Brasília, bem intencionado, de todos. Muita não sei se tem, alguma deve ter. Podemos até retificar. Mas da forma como o Brasil está constituído, no formato que ele está, ele se torna inadministrável. Como nós aqui do Sul não conseguimos mudar o Brasil como um todo, temos o maior carinho pelo pessoal das outras regiões, então nós vamos cuidar da nossa gente. A questão da representatividade, que antes falava o Joacir, esse negócio é uma coisa assim revoltante. Eu sempre uso os 2 estados extremos em população. Roraima, que falava o Joacir, tem 490 mil habitantes, ou seja, população de 3 Lages. Né? Lá para um deputado lá representa 62 mil eleitores. 62 mil eleitores é o que representa um deputado em Brasília, deputado federal. São Paulo, vamos pegar o estado mais populoso, 44 milhões de habitantes. Um deputado representa 630 mil eleitores. Então existe uma disparidade. A questão da representatividade também é algo, logicamente que eu estou citando São Paulo e Roraima, mas nós aqui, então ficamos a uma distância muito grande, né? Disso tudo. Então, isso tudo a gente passa para as pessoas para dizer para elas, olha, se nós nos separarmos, vai ser bom para nós, para o nosso povo, né? Nós aqui vamos ter condições de distribuir melhor as nossas riquezas, ter um padrão de vida melhor, né? É assim que funciona. Não, na verdade, se nós formos olhar bem para o mapa do Brasil, para esse país continental, não é só o Sul que devia se separar. Deviam separar várias regiões para que o progresso aconteça. Porque é impossível administrar um país com essas dimensões, né? Um território desse, e aí fazem as coisas assim, fazem... Por exemplo, vou citar um exemplo que no tempo da LBA, quando foram construir os centros de convivência para idosos, fizeram um projeto lá no Nordeste, com áreas ao redor de tudo, com pé direito de 3 metros e pouco, que aqui matava os velhinhos de frio. Quer dizer, e não pode mexer no projeto, porque o projeto é para o país inteiro. Então, cada região tem
às suas peculiaridades, às suas necessidades, né? Lá tem os problemas do calor, aqui nós temos os problemas do frio, são outras doenças, são outras necessidades, outras, né? Então, na verdade, deve ter algumas coisas, porque nada é perfeito, deve ter alguns contra também, né? Não são só prós, né? Nós teremos algumas dificuldades com sermos um país independente, como todo país independente tem. Não é um mar de rosa, porque daí nós não estamos fundando um país maravilha, né? Nós estamos querendo um país viável, né? Um país viável. Cida, nós estamos vislumbrando um país maravilhoso, sim. Um país rico. Nós estaremos pelas riquezas que nós temos aqui, pelo PIB, pelo IDH que nós temos aqui, nós, num curto espaço de tempo, estaremos nos equiparando aos países de ponta da Europa. As riquezas que nós temos aqui, tudo que nós temos aqui, aquilo e que a capacidade de trabalho do povo do Sul. Inclusive. Então, isso aí nos empolga. Olha, o Joacir falava antes da distribuição de riqueza, dos impostos, né, Joacir? Olha, 2015. Tia, você que está nos escutando agora, presta atenção. 2015, os 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mandaram para Brasília 167 bilhões através de uma guia, impostos federais. Nós estamos falando dos impostos federais, não estou falando dos estaduais e dos municipais. 167 bilhões. Voltou uma verba de lá. Os projetos, tem toda aquela situação da esfera federal, que o dinheiro é distribuído para o país inteiro. Então voltou uma parte desse dinheiro. Voltou umas migalhas. Voltou de lá 33 bilhões, ou seja, 134 bilhões foi e não voltou. Então imagina você, se parte desse dinheiro, ou este dinheiro tivesse permanecido aqui no Sul, será que nós teríamos uma saúde melhorada? Será que nós teríamos uma educação melhorada? Será que nós teríamos mais segurança com todo esse dinheiro? Então, Cida, isso é extraordinário. Se nós conseguirmos, nós seremos com certeza um país belíssimo, com muitas riquezas, e o povo vai se deslumbrar com isso. Qualidade de vida. Cida, o mais revoltante disso tudo é que, como o Romualdo disse, volta cerca de 30 bilhões para a gente. E se nós chegarmos a precisar de mais dinheiro, nós solicitamos, eles nos enviam, mas a gente paga juros em cima desse dinheiro. Eles emprestam o nosso dinheiro. O nosso dinheiro. E é o que está acontecendo hoje. O governo renegociando dívida. Ou seja, nós enviamos todo esse dinheiro e ainda assim nós estamos em dívida. O governo estadual tentando. É revoltante. Bom, como é que as ações? Eu sei que vocês fizeram uma machada na praça. Como é que foi isso? O povo perguntou, o povo quis se informar. Como é que foi? A machada foi um sucesso. Nós estamos elaborando diversas ações, como o adesivaço, que é para instruir o pessoal que é simpatizante a colar um adesivo no seu carro, está representando o movimento. E a machada, nós organizamos os nossos representantes no centro da cidade para tomar um mate com os amigos, tá fazendo aquela confraternização e trocando uma ideia, mostrando para as pessoas, tirando dúvidas, esclarecendo questões que venham a ocorrer, né? Voltando à questão da aceitação da população, que tu tinha comentado anteriormente, eu achei interessante uma enquete que saiu numa rádio em Tangará, que eu cito bastante, onde uma rádio fez a enquete com a população sobre o plebiscito, onde a população iria dizer se aceita ou não a separação. E, incrivelmente, 97% da população é a favor do separatismo. A gente acha que o pessoal não... 97%. Apenas 3% ali que foram contra, porque talvez falta nem... de informação. Exatamente. O pessoal ali do norte do estado também, o pessoal de Pomerô, de Blumenau, aquela região,
Eu estive viajando para lá há um tempo atrás e justamente em todo lugar que a gente vai, a gente busca estar divulgando, né? Em todo lugar do estado. E lá eu me senti, eu achei curioso que no momento que eu fui divulgar, eles vieram falar para mim sobre o movimento. Eles já estão cientes de tudo o que está acontecendo. Lá as ações já estão bem amplas, digamos assim. Então a gente está tentando distribuir essas ações e mostrar para o povo que é viável sim e que vale a pena. Joacir, né? Vamos deixar os sites, vamos falar nos sites onde as pessoas podem acessar, né? Para as informações e algum telefone e as reuniões, enfim, vamos dar mais as coisas mais concretas, porque quem está nos ouvindo vai ficar com dúvida e eles vão ter que esclarecer essas dúvidas com alguém, né? Vamos propiciar isso. Hoje, além aí do Facebook, a gente trabalha aí com o WhatsApp para divulgar as informações. O nosso site de informações gerais, aí, conteúdo sobre o GESUL, de material, artigos referentes aí ao movimento, no site sullivre.org é possível ter esse acesso, sullivre.org, e exclusivamente sobre o plebiscito consultivo, plebsul.org, teremos todas as informações possíveis aí para que as pessoas possam ali se orientarem e juntas retirarem as dúvidas e participarem desse projeto quando elas realmente apoiarem o projeto. Ou como cidadão, mesmo que seja, por exemplo, contrário ao movimento, apesar de fazer todas as leituras possíveis do que é o movimento, a gente convoca para que no dia 2 de outubro as pessoas levem um documento, um título de eleitor, vai até a urna e vote pelo sim ou pelo não. A gente não, de forma alguma, o movimento vai chegar, por exemplo, lá no dia, uma semana antes do plebiscito oficial, do plebiscito consultivo, impor alguma coisa. Pressionar, não, pressionar. Né? Não. Nós queremos o voto, né? Queremos o voto. Sim ou não, Sim mas ou queremos a participação das pessoas. Quanto ao WhatsApp, Cida, aí eu deixo o WhatsApp Joacir Dalsoto, 49 9958 9436. Então, através aí do site, do Facebook, do WhatsApp, as pessoas poderão receber informações das reuniões que a gente faz a cada 15 dias, reuniões, e os eventos que a gente está realizando são eventos semanais de divulgação. Adesivaço, mateada, todas as formas possíveis que a gente tenha o contato com a população aqui de Lages e região, e isso vale para todo o sul. São ações que querem simplesmente levar a informação. Bom, vocês que estão nos assistindo, fiquem ligados, né? Movimento Separatista, o Sul é o meu país. E vamos nos inteirar, vamos conhecer. Para nós formarmos uma opinião, nós temos que conhecer, né? Ninguém ama aquilo que desconhece. E a gente tem que tomar uma opinião. Ficar em cima do muro não vale. Nós temos que ter a nossa opinião. Bom, aproveitando os últimos momentos, né, do nosso programa, porque viram, vocês acharam que 50 minutos era muito? Não é nada, né? Quando tem assunto, o papo rola. Vamos ver, então, mais alguma informação, mais alguma coisa que não foi dita, ou um convite às pessoas para que se interem. Fique à vontade, Romano. Eu diria para a nossa comunidade o seguinte: se tu entenderes que o Brasil, da forma como está constituída, com esse poder central, com essa extorsão de Brasília, se tu entenderes que tá bom, que tá legal, que isso tem jeito, não tem razões para você aderir ao movimento. Agora, se tu entenderes que nós temos que mudar e que nós, proclamando a independência dos 3 estados do Sul, nós vamos ter melhor qualidade de vida, e é isso que o movimento faz. Venha para o movimento.
vote a favor, vote pelo sim no movimento. O movimento existe, ele trabalha em busca disso, que nós tenhamos uma qualidade de vida melhor, nós tenhamos as riquezas, que elas permaneçam aqui com a gente. Estamos adesivando os carros, estamos entregando flyers, para que às vezes as pessoas ficam receosas de se expor, achando que é perigoso, é feio. Não, o movimento ele é aberto, ele é democrático, ele é espontâneo, é constitucional e está aí. Então, por favor, junte-se ao movimento, ou se tu tiveres dúvida, vai no site, leia, tira tuas dúvidas e fique com a gente. Bom, quer falar? Fala. Em um exemplo, quero deixar, em 100 anos, 100 anos atrás, tínhamos menos de 100 países no mesmo planeta Terra, que a água está um pouco mais poluída, é claro, mas... 62 países. 62 países. Isso 100 anos atrás. No mesmo planeta Terra, do mesmo tamanho. Hoje temos mais de 200 países no mesmo planeta Terra. Então, se alguém tem dúvidas e eu garanto, e todos aqueles que hoje estão inseridos nesse universo humano, nessa sociedade, eles sabem que 100 anos atrás, mesmo não existindo, alguns existem, tem pessoas com mais de 100 anos, mas o planeta Terra não era tão bom como está agora. Vai ficar melhor. E vai ficar melhor com esse sul independente. Bom, gente, eu gostaria de agradecer a oportunidade que vocês me deram de eu ter conhecimento mais profundo, né, desse movimento, e que vocês deram aos meus telespectadores. Eu só quero dizer uma coisa, do jeito que está, não dá mais. Esse modelo de administração, esse modelo de governo, não dá mais. Deu, chegou ao fim. Já nós não temos mais paciência para aguentar tudo isso. E se nós temos uma oportunidade de fazer uma solução, de dar uma vida melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, dentro do nosso território, eu acho que nós temos que tomar a decisão. Cada um é livre. Nós vivemos uma democracia, o pensamento é livre, os ideais são livres. Então, você pense, reflita, se informe e tome a sua decisão. Eu acho que o que não se pode é ficar esperando a caravana passar. Ou nós tomamos o bonde do destino, né? Ou então nós ficamos à margem de tudo. Muito obrigada pela audiência de vocês, obrigada Romualdo, obrigada Guilherme, obrigada Joacir, e nós estamos, né, ávidos por maiores informações. Os sites vão passar tudo aí no seu, já passou, né, no seu vídeo, no rodapé do seu, no rodapé do seu televisor, e vocês podem vir aqui no galpão e perguntar, e os meninos já deram os WhatsApps e os sites, né? E pena que nós não temos mais tempo para conversar, mas nós voltaremos numa outra oportunidade falando disso. Até 2 de outubro nós teremos muita coisa ainda para conversar. Muito obrigada a vocês que nos assistiram, nos assistam também nos nossos horários alternativos. Obrigada pela audiência, um grande abraço e fiquem com Deus.